Gente, mas hoje nós vamos falar exatamente sobre esse tema. Pode colocar aí, meu amigo. Chamados para a multiplicação. E eu creio mesmo que essa é a unção e esse é o comissionamento que nós, como seguidores de Jesus, temos recebido dele. É um privilégio participar desse momento. Líderes multiplicadores de líderes. Eu sempre falo, muitas vezes por aí com os pastores, eu falei, olha, uma igreja que tem muitos líderes, ou que tem bons líderes, ou que tem líderes muito poderosos, muito ungidos, muito capacitados, uma equipe pastoral muito poderosa, isso é muito bom, isso é bom, mas não é o segredo dos segredos, porque às vezes a gente até tem uma liderança boa, bem treinada, com, sabe, os caras assim, bons na verde mesmo. O grande problema é que eles não têm a mentalidade, a cultura, o entendimento da reprodução. Então, eu costumo dizer, melhor do que ter uma equipe maravilhosa, de ter um time de liderança poderosa na igreja, nós temos uma equipe de liderança poderosa que multiplica líderes. Olha só a diferença, né? Porque a gente pode só contentar com a ideia de nós somos bons, mas e aí, nós vamos ficar nisso? E quando todo mundo morrer, como é que fica? Né? Então, é muito importante essa mentalidade. E quando você vê a história de Jesus, você vai ver que Jesus era um líder multiplicador de líderes. Então, isso parece muito óbvio, muito elementar, mas é incrível como no dia a dia, muitas vezes, nós esquecemos. Então, nesse primeiro momento, nós vamos estar falando sobre esse entendimento aqui, né, do papel muito importante no exercício da liderança, que é isso aqui, ó, multiplicar líderes. Em um segundo momento, nós vamos tentar trazer para vocês algumas dicas práticas de como fazer isso. Eu sei que o pastor Ibi também vai estar compartilhando e outros, mas a gente também quer ensinar como, porque muitas vezes só saber que eu tenho que me multiplicar não é o bastante, né? Eu sei que eu tenho que, mas como faz isso? Aí nós vamos trabalhar também essa questão do como. A palavra de Deus fala em 2 Timóteo 2,2 o seguinte, diz, olha o que Paulo está escrevendo para Timóteo, seu discípulo, pastor de uma igreja, um líder, dizia, o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Na NVI, diz assim, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias também a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Se você for olhar aqui, a Bíblia, a proposta da Bíblia é exatamente essa cultura da reprodução. Um que forma outro, que forma outro, que forma outro. E sempre trabalhando esse conceito, né, sem parar. Eu costumo dizer que o Evangelho só chegou no Brasil, nós fomos alcançados com o Evangelho, porque isso começou lá atrás com Jesus, que foi formando novos líderes, e aí o Evangelho foi chegando até nós. Então, aqui está o grande desafio. Há quanto tempo você já é um líder? E quando eu falo de líder, não estou falando só de liderando life, mas líder em algum ministério, em algum lugar, em algum segmento, dentro da igreja ou dentro de uma empresa. Há quanto tempo você lidera algo? 30, 20 anos, 10 anos, 5 anos, um mês? A segunda pergunta desafiadora para nós é, quantos líderes nós já formamos nesse período? Quantos líderes nós já geramos? Uma vez um cara profetizou sobre a minha vida, ele colocando a mão assim, ele disse assim, ele disse que das minhas entranhas iam sair vários líderes. Eu gostei disso, nunca mais esqueci. Mas eu creio que Deus quer nos dar exatamente esse conceito de gravidez, que nós vamos gerar das nossas entranhas
nós vamos ser usados por Deus para formar outros líderes. Essa profecia foi para mim, mas eu libero ela para ser sua também, tá? Amém. Então, eu creio que um dos nossos principais chamados como líderes é nos reproduzirmos em novos líderes. Esse é o segredo realmente da expansão. O princípio da reprodução é algo natural, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista ministerial e espiritual. Eu sempre falo que a exceção é nós não gerarmos filhos, essa é a exceção. Mas que o curso natural das coisas é que que nós fomos chamados para a reprodução, né? Então, isso é muito importante. Agora, não só vamos fazer filhos naturais, né? Mas Deus tem nos chamado para fazermos filhos e filhas também ministeriais e espirituais. E aí eu quero começar falando dessa frase aqui, pode colocar aí. A responsabilidade do líder não é somente liderar, mas principalmente identificar, recrutar, treinar e formar novos líderes. Isso aqui é muito importante a gente lembrar disso. Por quê? Porque às vezes a gente faz tudo o que um líder deve fazer. E a gente fica bom mesmo em como dar conta do nosso papel, das nossas responsabilidades, a gente só esquece disso aqui. Aí a gente passa assim anos, 10 anos, 30 anos, mas olha que líder maravilhoso. Aí a gente fala assim, aonde estão os que você reproduziu? Ah, pastor, não lembrei disso, não sabia disso, não tive tempo para isso. Né? Já pensou a gente falar assim, não tive tempo para ser pai. Não pega bem, né? Então, a primeira coisa que nós queremos compartilhar com vocês hoje é: líder é alguém que tem a função, a responsabilidade e a habilidade de se multiplicar. Amém? Isso é liderança. E o Senhor está nos chamando para isso. Então, entender essa verdade sobre liderança, ela é fundamental para o desempenho, que eu chamo um desempenho à altura de um líder. Nós fomos chamados para fazer isso, está embutido na tarefa, na função do líder fazer isso. Agora, lembrar disso e focar nisso é muito importante para quê? Para o continuismo do nosso ministério. Vocês já devem ter ouvido de ministérios maravilhosos, poderosos, que impactaram mesmo aquele tempo. O cara foi muito bom, mas quando, eu estou falando assim de pastores, né, morreu, tudo acabou. Porque ele não deixou um sucessor, ele não formou, ele não treinou. Olha que vacilo, né? Imagina se Jesus tivesse vindo aqui, tivesse pregado o evangelho para multidões, ressuscitado mortos, feito tudo o que ele fez, e aí ele morresse na cruz e fosse embora para o céu. Poxa, a viúva de Naim ia falar, foi um grande líder, ressuscitou meu filho. A Maria e a Marta ia falar, uau, que amigão, ressuscitou nosso irmão. O Jairo ia ficar muito agradecido que ressuscitou a filha dele. E muitas coisas, aquelas pessoas nunca iam esquecer aqueles dias, né, que foram várias vezes, ou pelo menos 2 a Bíblia registra, da multiplicação dos pães. Que líder poderoso, que palavra aquela que ele deu, como a Bíblia diz que ele pregava de forma maravilhosa. Mas se tivesse ficado nisso, ele teria sido um grande líder? Obviamente que faltou alguma coisa, e uma coisa muito importante, né? Então, isso é muito importante. Muitos líderes se distraem com tantas atividades pertinentes à liderança que esquecem dessa missão crucial, que é a formação de uma nova liderança, da reprodução, né? Terminam a vida, mudam de cidade, às vezes estão num ministério aqui, depois estão liderando outro ministério, e às vezes o que eles deixam atrás de si é vacância.
é vaga. Um pepino para outro que está vindo tentar agora achar quem que vai cuidar daquele lugar ali, quem que vai liderar aquele ministério, quem que vai agora ser o pai daquela criança que está chorando e não tem quem dê a mamadeira. Então, muitas vezes é fácil a gente só falar, pastor, estou indo, viu? Tchau. E a célula, quem vai liderar, irmão? Ou, então, a gente tem que sempre lembrar disso. Não importa o que eu estou fazendo, qual é a minha atividade na igreja, pode ser aquela que aparentemente ninguém está vendo, mas você tem que sempre trabalhar com a ideia de Moisés com Josué. Moisés com Josué. Moisés com Josué. Porque um dia, quando o Senhor tiver outro plano para Moisés, o Josué está lá para continuar avançando. Amém? Isso é muito importante. Agora, líderes não nascem prontos. Alguém precisa investir para que novos líderes surjam. E tem, gente, eu sempre falo assim, quando você olha para cada pessoa do seu life, quando você olha para cada pessoa dessa igreja, quando você olha para cada pessoa que está em sua volta, você pode já olhar com aquele óculos de que existe um potencial ali para ser desenvolvido. Ninguém nasceu para ser nada. Todos nasceram para ser alguma coisa. Só está faltando alguém chegar lá e trabalhar, né? Quem imaginaria que ia sair um grande líder de um cobrador de impostos? Quem que imaginaria que ia sair um grande apóstolo de um perseguidor da igreja? Quem que imaginaria que sairia um grande apóstolo de um pescador de tilápia? Alguém teve que enxergar isso, alguém teve que ter essa mentalidade, né? Quem vai fazer isso? A pergunta é, quem vai multiplicar líderes? A resposta é muito simples, os líderes. Quem forma médicos? Os médicos. Só líder pode formar outro líder. E nós somos líderes, e nós fomos chamados para isso. Eu gosto de falar o seguinte, quer saber se alguém é líder? Verifique se ele não está sozinho. Né? Uma característica de um líder é que está sempre acompanhado com uns 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10, treinando, formando. Jesus tinha 12. Né? Está sozinho? Pastor, eu sou um grande líder. Está sozinho? Você pode ser líder, talvez esse grande ainda não está. Isso é muito importante. Segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês hoje pode colocar aí, amigão. O sucesso de um líder é medido pela dimensão da sua multiplicação. O sucesso de um líder é medido pela dimensão da sua multiplicação. E dimensão fala disso aqui, ó. Dimensão fala da quantidade e da qualidade dos líderes que alguém ajudou a reproduzir. Então, como que eu sei que nós nos tornamos um sucesso como líder? Isso aqui. Você olha para trás e fala, rapaz, pela graça de Deus, nós somos instrumentos para formar liderança. Né? Essa capacidade, e não só a quantidade, mas a qualidade. Porque tem gente que fala, eu fiz 10 líderes. Mas como é que eles estão? Que tipo de liderança é essa? Então, a qualidade conta. Né? Segunda coisa que, dentro desse ponto, não há nobreza em ser um líder poderoso, ungido, inteligente, mas que não se multiplica. Então, às vezes, nós líderes ficamos muito focados no autodesenvolvimento, né, no crescimento, isso é importante. Um líder de sucesso é alguém que está investindo sempre em si mesmo, ele está crescendo, ele está ampliando os seus conhecimentos, se aperfeiçoando, né? Mas também não pode esquecer de que a sua função é reproduzir. Aliás, eu quero crescer, né? Igual Jesus falava, que ele se santificava em favor dos seus discípulos. Então, a santificação de Jesus não era só uma coisa para ele, mas era visando os que estão seguindo a ele. Então, o meu desenvolvimento pessoal é visando também aqueles que estão
me seguindo. O maior resultado de um líder, o maior resultado que um líder pode entregar é isso aqui, ó. O maior resultado que um líder pode entregar ao longo da sua existência são outros líderes iguais ou melhores do que ele. Esse é o grande resultado que nós, como líderes, podemos entregar. Isso é muito importante, gente, esse ponto para a gente focar como liderança. Outra coisa que eu gosto de falar é isso aqui, olha. Eu garanto que Deus não está só interessado em que sejamos zelosos e sinceros, mas que acertemos o alvo, né? Porque às vezes a gente tem um conceito de liderança muito no que diz respeito à minha própria vida. Não, eu quero só ser um líder maravilhoso, apaixonado por Deus, com muita intimidade com Deus, sincero, honesto. Tudo isso é muito importante. Mas a gente pensa que isso é a linha de chegada, isso é o alvo. Não, nós vamos crescer, buscar esse desenvolvimento pessoal, mas para acertar o alvo. Agora, é muito importante nós entendermos que não basta apenas ser um líder dedicado, é preciso a gente produzir esse resultado. E muitas vezes a gente pensa, qual o resultado? É exatamente esse aqui. Lembra do que nós falamos nesse ponto? O sucesso de um líder é medido pela dimensão da sua multiplicação. Então, esse é o resultado. Às vezes a gente pensa assim, eu preciso ter várias células, meu alvo é ter 10 células, 20 células, lives, tá? E aí o que acontece? Às vezes a gente foca na multiplicação, mas a gente esquece, uma coisa que a gente tem falado, o pastor tem falado também, eu lembro que uma vez eu falei isso para os irmãos no Tadel, lá em Boa Vista, eles assustaram. Eu falei, irmãos, a partir de hoje vocês não precisam mais multiplicar célula, live. Você não precisa mesmo. Eu estou dispensando vocês dessa responsabilidade. Eu só quero que vocês multipliquem líderes. Multiplique a si mesmo. Você não precisa multiplicar live, só multiplique a si mesmo. Porque eu sabia que se eles conseguissem multiplicar a si mesmo, nós íamos ter, de tabela, muitos líderes. Mas é incrível, né, que como a gente pensa assim, multiplicar life é uma coisa. Não é. Multiplicar life nada mais é do que multiplicar a si mesmo. Porque se você... Eu costumo falar que quando nós temos a carteira de habilitação, é mais fácil Deus mandar o carro. Né? Tem gente que aplica fé para ter o carro, mas não tem a carteira de habilitação, aí não adianta. Outra coisa, aplica fé, mas nunca não fez o portão para o carro entrar na garagem. Então, aplica a fé para a sua célula multiplicar, mas tira a carteira que é a formação e a preparação de um novo líder. Você aplica a fé e foca nisso também. Outra coisa, não basta apenas sermos esforçados, é preciso ser eficaz. O que glorifica a Deus não é o nosso esforço, são os frutos. Né? Lá em João diz, nisso é glorificado o meu Pai, em que sejam muito esforçados. Não, o que glorifica nosso Deus é o nosso fruto, né? Nossos resultados. Reproduzir líderes é a função mais inteligente, mais coerente e mais nobre de um líder. Então, com esse entendimento, nós vamos começar a buscar isso para o nosso ministério. Terceira coisa, multiplicar-se em outros líderes é um dos principais acertos de uma liderança. Você quer acertar como líder? Você fala assim, eu quero acertar. Então, aqui está a grande sacada. Você quer ser um líder que acerta mesmo nesse papel que Deus tem te chamado? Então, aqui está, esse é o ponto, né? Líderes eficazes não são os que fazem tudo certo, mas os que fazem a coisa certa. Às vezes a gente está muito preocupado em acertar em tudo. Não, mas você só precisa fazer a coisa certa. A coisa certa é focar, preparar, treinar, reproduzir-se em outros líderes. Em quantos? O máximo que você puder. Né?
Agora, não precisa fazer 100 de cada vez, vai fazendo 2, 3 de cada vez, e Deus vai te dando sabedoria, depois forma outro e tal, e Deus vai te usar grandemente nesse processo. Não se multiplicar é o que de mais grave um líder pode fazer. Eu estou dando aqui uma exagerada para você ficar mesmo em crise, tá? Porque é incrível, né? É lamentável alguém muito bom, muito competente, e esquecer dessa tarefa. Outra coisa, multiplicar-se em outros líderes é um dos principais acertos que uma liderança pode fazer. Por isso, deixar de reproduzir também é a maior falha que um líder pode cometer. Outra coisa, multiplicar-se em outros líderes é uma das principais prerrogativas da liderança bíblica. Nós já vimos como Paulo escreve para Timóteo não esquecer disso. Não é só uma sugestão do pastor Sabá, do pastor Ebe, não. Isso aqui é um conceito bíblico, né? Nós estamos falando de algo extremamente bíblico. A outra coisa, multiplicação de líderes é a garantia que o crescimento vai continuar acontecendo. Nós podemos ter células maravilhosas, nós poderemos ter células assim, que a comunhão é tão gostosa, nós podemos ter células onde os irmãos cuidam muito bem um do outro, nós podemos ter células em que é uma família, sabe, aquela célula que todos gostariam de participar, aquele life que todos amariam ser membro. Mas se esse life não se multiplicar um dia, eu diria que ele não está exatamente no ponto. E aí é que está, às vezes a gente esforça para o nosso life ser muito gostoso, e o que vai acontecer se ele for muito gostoso? Ele vai crescer. Mas é muito importante entender que nós não queremos só que o nosso life cresça, nós queremos que eles multipliquem. Por isso que, às vezes, a gente fala, não, meu life está uma bênção, pastor, está grande, é gostoso, mas não multiplicou. Então, nós podemos carimbar assim, olha, concluído, você chegou na linha de chegada, quando ele multiplica, né? Então, para o crescimento continuar, nós temos um desafio de 12 milhões aqui, só na capital, 12 milhões. Como que vai ser feito esse trabalho? Como que vão alcançar essas famílias? Na reprodução de novos líderes, que você e eu estamos tendo o privilégio de participar. Amém? Você já consegue se imaginar dando à luz aí vários filhos espirituais? Outra coisa, multiplicação de líderes é o verdadeiro crescimento. Quando alguém fala assim, nossa igreja está crescendo, pastor. Eu sei que a tendência é a gente pensar assim, eles tinham 300 membros, agora tem 500. Esse é o jeito convencional de pensar quando um pastor diz, minha igreja está crescendo. Eu já tenho outro jeito de pensar. Quando um pastor diz, minha igreja está crescendo, eu penso assim, ele tinha 10 líderes, agora ele tem 20. Essa é a minha forma de pensar. Porque crescimento é isso. Quando a gente fala assim, pastor de São Paulo está crescendo, significa que nós tínhamos 200 pessoas no Tadel e agora estamos com 500 pessoas no Tadel. Aí nós podemos falar, nossa igreja está crescendo. Porque é uma garantia de que o crescimento realmente vai acontecer. É a mão de obra, é a liderança. São aqueles que estão cooperando para o crescimento acontecer. Amém? A multiplicação é o que baliza, legitima, desata e garante o crescimento. É exatamente isso, né? O nosso crescimento tem que ser, o nosso crescimento é avaliado a partir da nossa multiplicação. Eu estou me multiplicando em uma outra pessoa. Então, a esperança de um futuro brilhante de uma igreja ou de uma organização está em seus líderes. A gente sabe que se a liderança falhar em multiplicar,
em se reproduzir, isso compromete o destino daquela organização. Os times de futebol, eles são muito interessantes, eles estão toda hora preparando novos jogadores para poderes continuar conquistando os campeonatos. E para terminar, já vou terminar, o líder multiplicador descobre, recruta, motiva e treina outros líderes. O nosso plano é te dar, logo em breve, quando eu voltar aqui, algumas dicas práticas, como você se reproduzir em outros líderes, dentro de um ano e meio, com gente top igual você. Amém? Vamos orar? E agradecer a Deus por essa oportunidade. Pai, muito obrigado, porque estamos aqui diante de um grande mover, o mover do Teu Espírito. Nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos chamado para algo grandioso, e eu coloco cada um desses meus amados irmãos debaixo desta oração, pedindo a unção da multiplicação, a unção da reprodução. Que o Senhor ajude a gente a colocar isso na nossa agenda e a atentarmos para o fato de que nós fomos chamados principalmente para esse momento e para essa tarefa. Glória ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.